Livro de Jonas, no capítulo 1, versículos de 1 ao 3, que nos diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? Os irmãos podem assentar-se. Nesta noite quero pregar uma mensagem que Deus colocou em meu coração, que tem como título o seguinte: o perigo de andar na contramão de Deus. O perigo de andar na contramão de Deus. Caríssimos irmãos, das histórias fascinantes da Bíblia, nós poderíamos lembrar nesta oportunidade algumas delas em especial. Certamente todos nós temos ouvido mensagens inspiradoras sobre algumas dessas histórias, tais como a história da Arca de Noé, a história de José no Egito, a história da passagem de Israel pelo meio do Mar Vermelho, a história da provisão do maná no deserto, a história da queda dos muros de Jericó, a história de Sansão, a história de Davi e Golias, a história de Daniel na cova dos leões, a história daqueles 3 jovens hebreus lançados na fornalha ardente, a história também no Novo Testamento de Pedro amarrado e preso dentro de uma prisão. Repentinamente entra um anjo na sua prisão, as cadeias se abrem, as portas se abrem e ele sai completamente ileso. Poderíamos lembrar a história dos grandes milagres de Jesus, dos apóstolos na igreja primitiva, mas eu quero voltar à história de um homem fascinante, de um profeta que ganha notoriedade exatamente por algumas características desse profeta, a história de Jonas. Por que exatamente a história de Jonas? Porque a história de Jonas é uma história que nos confronta com o modo de Deus agir quando rejeitamos fazer a sua vontade em nossa vida. Indiscutivelmente, todos nós somos fascinados com a história de Jonas, porque fatos curiosos da sua história o torna um personagem querido de todos. Qual criança, na idade de entender algumas das histórias bíblicas, não se lembra da história de Jonas e o grande peixe que engoliu? É uma história fascinante, porque ela contém fatos contundentes, e eu diria até quase que exóticos, que marcaram a vida desse profeta de um modo espetacular. No mundo secular, no mundo dos homens, a história de Jonas ganha um certo humor, porque as pessoas preferem entendê-la apenas como uma lenda ou como uma coisa impossível de acontecer o que aconteceu com ele.
No campo da literatura, no mundo que vivemos, há os que preferem até tornar a sua história uma ficção, uma lenda, e não passa disso. Entretanto, independente da popularidade desse profeta, o conteúdo da sua história é um conteúdo que nos convida à reflexão. É um conteúdo que nos leva a pensar, a raciocinar, nos leva a fazer comparações, porque relata um desafio missionário com o qual o profeta relutou em aceitá-lo. E não nos parece que somos muito diferentes dele em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Nós tendemos a sermos rebeldes, da mesma forma como ele o foi. Quando nós lemos essa história, nós nos deparamos com uma história de confronto de vontades. A vontade de Deus e a vontade de Jonas. Uma história que nos convida também à reflexão sobre o nosso próprio caráter, nossa vontade própria, nossas paixões, nossos desejos, nossos desafios. É uma história, de fato, que promove um sentido de percepção da nossa vida cotidiana quanto àquilo que Deus espera de nós. Como reagir diante de alguns desafios de Deus? Como agir quando de fato somos desafiados e não temos coragem explícita de fazer aquilo que Deus espera de nós? A despeito de todos esses aspectos da história de Jonas, alguns deles são aspectos negativos. Acima de tudo, Jonas, além de profeta, é um homem que se identifica com muitos de nós. Muitos de nós que temos dificuldades em compreender o que nos é melhor do ponto de vista de Deus. Geralmente preferimos traçar um caminho para o nosso sucesso na vida profissional, na vida secular, e aqui em especial, até mesmo na vida ministerial. E gostaríamos que Deus apenas dissesse amém. Gostaríamos apenas que Deus dissesse: é isso mesmo que eu quero que você faça. Mas quando Deus vem de frente a nós e nos desafia a que abandonemos certos sonhos, certas ambições, e que abandonemos nossas reflexões egoísticas, nós preferimos que Deus diga que concorda conosco. Sabem por quê? Porque não gostamos, às vezes, de entender aquilo que Deus acha que é melhor para nós. Somos atrevidos até mesmo a pensarmos que Deus deveria exatamente fazer aquilo que nós queremos que seja feito. Que o que eu penso a meu próprio respeito é muito melhor do que o que ele pensa a meu respeito. Será? Será? Esta história é uma história também que nos leva a contemplar nos espelhos do nosso próprio ego a fisionomia de nossa rejeição à vontade de Deus. E esse espelho egolátrico que cada um tem é um espelho que nos engana, porque ele projeta uma visão torcida, uma visão enganosa,
uma visão torcida daquilo que nós somos, ou até mesmo daquilo que nós podemos vir a ser. O primeiro pecado na vida da humanidade no mundo, cometido por Adão e Eva, foi um pecado que manifestou-se essencialmente no ego desse casal. E Satanás soube muito bem explorar a pureza da simplicidade daquele casal para explorar algo que Deus havia criado e dado a cada um de nós. O seu próprio eu, a sua própria capacidade de decidir sobre a sua própria vida, o seu livre-arbítrio para fazer determinadas coisas. E a visão do eu é a visão que Adão e Eva tiveram, que é aquela visão que a antiga serpente passou para eles. Jeová não quer que vocês saibam tudo. Ele tem escondido, ele tem em segredo coisas que vocês não podem, que ele não quer que vocês saibam. Porque se vocês tomarem do fruto proibido, vocês passarão a conhecer coisas fantásticas. Vocês terão domínio da situação, do mundo ao redor de vocês. Porque esse espelho egolátrico, explorado por Satanás e pela nossa carne, esse espelho projeta a visão do nosso próprio eu. O nosso eu dominando, o nosso eu decidindo, o nosso eu fazendo bem o que bem lhe convier. É mais ou menos assim. E nessa história, nos deparemos com Jonas. Jonas que deixou-se dominar pelo seu próprio ego, porque ele preferia ver as coisas segundo a sua própria ótica, segundo a sua própria visão. Ele preferia discutir o projeto de Deus ao invés de simplesmente obedecê-lo. Porque agiu o seu ego, dizia a ele: olha, você é muito sabido, você é muito senhor da situação, e você deve estar vendo coisas que o próprio Criador não vê, que o próprio Senhor não consegue perceber. É assim que o diabo faz. É dessa forma que as pessoas pecam contra Deus, porque passam a ter uma visão do seu próprio prazer, da sua própria paixão. É o seu ego enganando, dominando e fazendo com que a pessoa se iluda com a ideia de que ele tem um domínio da situação. Mas deixa-me dizer isto a vocês aqui nesta noite. Tenho certeza que a minha mensagem não vai fazer ninguém subir pelas paredes aqui. Mas tenho certeza, pelo Espírito do Senhor, que essa mensagem vai levar você a refletir um pouco sobre a sua própria vida, a tomar uma decisão. Se você quer ser vitorioso, aprenda a reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, como aquele que sabe melhor do que você o que é melhor para a sua própria vida. Deixa eu lhes dizer isto. Deus mostrou a Jonas uma visão de Nínive completamente perdida. Mas Jonas rejeitou essa visão para satisfazer tão somente a visão de si mesmo, a visão da sua satisfação pessoal. Quando rejeitamos a visão de Deus acerca de nós mesmos, nós acabamos vendo apenas aquilo que é trivial, aquilo que é superficial, aquilo que é exterior, e perdemos a visão do eterno, e perdemos a visão espiritual das coisas. Jonas via o desafio de Nínive numa ótica totalmente humana, bairrista, pessimista, negativa, porque ele só via o pior, ele só via o que era mal naquela cidade, e ele entendeu que não havia resposta nem solução para aquele povo. Aquele povo estava tão perdido, imaginava ele, que não vai de modo nenhum ouvir a voz de um profeta, pregando o juízo de Deus
e pregando a misericórdia de Deus. Era assim que ele imaginava. Agora deixa eu dizer isso para vocês. O caminho indicado por Deus foi preterido, foi deixado de lado por Jonas. Ele preferiu traçar o seu próprio caminho do que seguir o caminho de Deus. Quando diz a Bíblia, o Senhor disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E no versículo 3 diz assim: e Jonas se levantou. Beleza, né? Se tivesse terminado aqui. Mas diz a Bíblia que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para onde? Não para Nínive, mas para uma outra cidade chamada Tarsis. Deixa-me dizer isso a vocês aqui nesta noite. Eu creio no poder da palavra de Deus. E eu não estou brincando de pregador hoje aqui. Estou falando com seriedade e com convicção. E eu quero lhes dizer isto. Quando rejeitamos a Deus, quando rejeitamos fazer a sua vontade, nós ficamos à mercê das consequências da nossa escolha rebelde. E não temos o direito de reclamar e de exigir que Deus seja misericordioso conosco, quando de fato nós preferimos fazer a nossa própria vontade. É aí que entra a questão da contramão. Deus disse a ele: vai a Nínive. Mas ele agiu de forma diferente. Ele levantou-se para sair. Mas sabe o que ele fez? Ele preferiu andar na contramão de Deus. E por causa desta escolha, ele pagou um preço altíssimo. Um preço altíssimo. Meus irmãos, o aprendizado pelas vias da contramão sempre deixa marcas indeléveis na vida de quem rejeita fazer a vontade de Deus. Eu tenho ajudado muitos obreiros que foram machucados na história de suas vidas, porque resolveram andar na contramão da vontade de Deus, e depois, quando reconheceram seu erro e voltaram atrás para se colocar na mão de Deus, eles já tinham marcas que não podiam mais esquecer. Alguns deles precisaram passar por um verdadeiro processo de cura. Eu tenho pastores e missionários que não sei por que razão, o cargas d'água, eles aparecem por lá à procura da minha ajuda. E Deus tem me dado a oportunidade de ajudar. E nessa ajuda, pastor Moisés, é um processo de cura, de mágoas, por fracassos pessoais, por sentir, não o juízo de Deus exatamente, mas por ter que arcar com as consequências dos seus próprios erros, por saírem contra a vontade de Deus em suas próprias vidas. Sabe o que a minha Bíblia diz? E a sua também, é claro. A Bíblia declara que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Está lá em Provérbios 16, versículo 25. Nessa mensagem, quantos de nós são desafiados por Deus para a realização da sua vontade? Não apenas para serem pastores ou para serem missionários, mas para exercerem a vontade de Deus dentro do contexto da própria vida cristã. Mas essas pessoas nem sempre estão dispostos a se submeterem aos desafios de Deus. Por quê? Porque preferem tomar um caminho próprio de autossatisfação, onde o seu ego é constantemente é satisfeito pelas coisas que imagina. Por isso eles vivem um cristianismo pobre,
um cristianismo trivial, um cristianismo superficial, um cristianismo de periferia, um cristianismo que não tem profundidade, que não tem compromisso, um cristianismo que não tem seriedade. E eles vêm para a igreja, voltam como quem joga na loteria, como se a igreja fosse uma grande casa de loteria, para ver se sobrar para mim, eu pego um pedaço, eu vou mudar, mas eu quero viver a minha vidinha. E você que quer viver a sua vidinha, fora do projeto de Deus, fora da vontade de Deus, corre um risco enorme de sofrer grandes prejuízos e grandes problemas de ordem psicológica, de ordem pessoal na sua própria vida. Deus está buscando homens e mulheres que assimilam a visão de Deus em suas vidas e possam dizer: Senhor, a tua vontade é a melhor coisa para a minha vida pessoal. Amém? Aleluia! Por isso nós devemos refletir sobre os vários desafios dos caminhos de Deus e como andar neles, para não tomarmos o caminho da contramão. Eis aqui alguns comportamentos daqueles que preferem andar na contramão de Deus. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Anda-se na contramão de Deus quando se escolhe fazer caminho próprio. Vou repetir o que eu disse. Anda-se na contramão de Deus quando se escolhe fazer caminho próprio. A narrativa bíblica diz assim, literalmente, que veio a palavra do Senhor a Jonas e lhe disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Porém, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Prestem bem atenção. Aparecem aqui no texto, nessa história, dois lugares opostos, dois caminhos contrários, duas cidades com características totalmente diferentes: Nínive e Tarsis. Nínive era a capital do Império Assírio, que vivia ameaçando a soberania política de Israel, e é por isso que o povo de Israel odiava o povo assírio e temia uma invasão por causa do poderio bélico que o Império Assírio tinha naquela época. Tarsis, por outro lado, era uma cidade portuária no Mediterrâneo, uma cidade muito rica em metais, como prata, chumbo, ferro, estanho, uma cidade que ficava bem longe até mesmo da Palestina. Para Jonas, Nínive era um lugar de trabalho duro, mas era o lugar no qual Deus precisava da voz profética de Jonas. Nínive era um lugar de oposição a Deus, e Jonas sabia disso, porque aquele povo não adorava a Deus, mas adorava a outros deuses. Nínive era um lugar de pecado aberto, era um lugar de resistência à palavra de Deus. Nínive tinha a fama de ser uma cidade muito lasciva, onde os valores morais não significavam nada para homens e mulheres. Na mente do profeta, aquela gente não merecia a misericórdia de Deus, mais ou menos como muitos crentes e muitos líderes pensam hoje. Do mesmo jeito, eles não têm misericórdia, eles não têm muito amor para dar, eles só têm uma espada desembainhada para cortar o pescoço de todo aquele que ele acha que faz pecado contra Deus. Só que a igreja, ela não vive na égide da lei de Moisés. A igreja vive
debaixo da graça de nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e nós vivemos e estamos de pés por causa da misericórdia do Senhor e por causa da manifestação da sua graça. Amém? Agora vejam só. Por outro lado, Jonas era um profeta de Deus. A despeito de sua atitude rebelde, Jonas era um profeta de Deus. E o seu papel profético deveria acontecer onde era necessário ouvir sua voz, e não onde ele escolhesse ao seu bel prazer. Eu preguei ainda nessa semana de que um obreiro, falando sobre Abraão, eu disse que quando Abraão foi chamado, ele foi chamado para ser um peregrino. Um peregrino não tem terra, não tem pátria. Um peregrino não se manda. Um peregrino hoje está aqui, amanhã está ali. Um ministro de Deus não se manda. Um ministro de Deus não planta os seus pés numa terra para dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando, depois de 40 anos, eu consegui construir uma casa para mim, eu fiz um acerto com a minha esposa. Como eu sei que a minha esposa é uma mulher chamada por Deus também, eu disse, estou construindo essa casa. Não sei se a gente vai conseguir terminá-la. E se a gente vai poder morar dentro dela. Mas se isso acontecer, nosso coração não ficará nessa casa. Por quê? Porque eu tenho viva no meu coração a voz profética do Senhor, de que Ele me chamou para obedecer à sua vontade e não para plantar os meus pés num determinado lugar. É duro, não é? Em tempos do evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, não é muito aceitável isso aí. Tem um bocado de pastor de Araque que também não aceita por aí. Esses homens de Deus que estão aqui, não. Eu tenho certeza que eles sabem da responsabilidade de Deus nas suas próprias vidas. Mas deixa eu dizer isso a vocês. O desafio da voz profética é o de dizer apenas o que Deus quer que seja dito, independente dos resultados. E Jonas estava preocupado com o resultado. O desafio da voz profética não é um desafio que tem poesia, nem tem discurso com retórica, não. O desafio da voz profética nem sempre tem muita simpatia, porque cumpre o papel de anunciar a crueza dos juízos de Deus aos homens por causa dos seus pecados. A voz profética também, ela pode ser a mensagem da paz, a mensagem da reconciliação, a mensagem da restauração, a mensagem da renovação espiritual. No ministério cristão, nós somos desafiados a submetermos nossa vontade própria à vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque Ele sabe onde se faz necessária a nossa voz profética. Agora, entretanto, preferimos escolher o lugar que nos dê estabilidade geográfica e material. Às vezes confundimos nossa avaliação da vontade de Deus com a nossa própria vontade. Confundimos com os nossos próprios sentimentos. Deus fala de um jeito, mas a nossa vontade vem como uma avalanche dentro da gente para nos enganar muitas vezes. É a força da carne, é a força das nossas paixões, é a força do nosso próprio ego, dizendo o que nós devemos fazer ou não. Vislumbramos o nosso próprio caminho como melhor, porque nós o construímos com os nossos sonhos e com as nossas ambições. Mas Deus, que nos chamou para sermos seus servos e profetas, Ele sabe qual é o melhor caminho. Amém, igreja? O caminho da vontade de Deus é, às vezes, o caminho do deserto. O caminho da vontade de Deus é, às vezes, o caminho do vitupério de Cristo. O caminho da vontade de Deus é aquele caminho que se opõe ao nosso próprio caminho.
De outro modo, o caminho da vontade de Deus pode ser o caminho do regozijo, da satisfação, da colheita de bons frutos, sem dúvida. Mas é o próprio Deus quem constrói um caminho que dê satisfação, não apenas a Ele como Senhor soberano, mas que dê satisfação a nós, para Ele mesmo e para o seu servo, ainda que não entendamos por que Deus faz assim. Quantas vezes eu me vejo numa situação em que imagino a crise e a dificuldade, e depois que eu passo pela crise, e venço e supero aquela crise, lá na frente eu olho para trás, e eu tenho que dizer obrigado, Senhor, porque me ensinastes através da crise como ser um vencedor e como ensinar o teu povo, a tua igreja, a vencer as suas próprias dificuldades, os seus próprios problemas. Quem anda na contramão de Deus, coloca o desafio de Nínive de lado para fazer prevalecer a fantasia que Tarsis oferece. Na contramão de Deus, o desafio de Nínive é sempre colocado de lado, porque prevalece também a fantasia pastoral que Tarsis oferece. Deixa-me dizer mais uma coisa para vocês. Em segundo lugar, anda-se na contramão de Deus quando se deixa atrair pelo glamour, pela atração de Tarsis. No ministério cristão, nós obreiros, somos indiscutivelmente sempre atraídos por Tarsis. Somos atraídos por Tarsis. Todos queremos e desejamos Tarsis ao invés de Nínive. Porque Nínive não oferece as facilidades da vida que Tarsis oferece. Nínive é um lugar de trabalho duro, sem muita expectativa, sem muito sucesso. O desafio pastoral de Nínive não oferece perspectivas de sucesso. O povo era rude, idólatra, ao mesmo tempo era um povo libertino quanto às paixões. Ora, para que ir para um lugar desse, se eu posso ir para uma cidade mais simpática, que me recebe de braços abertos, que facilita a minha vida, que não vai faltar pão na minha mesa, em que todas as comodidades estarão ao meu dispor. O glamour de Tarsis diz respeito ao encanto do mundo, ao charme, ao magnetismo da cidade grande. Tarsis tinha tudo que Nínive não tinha. Tarsis parecia o caminho melhor para um obreiro que sonha com o sucesso do seu ego. Tarsis era o lugar onde Jonas preferia para o exercício do seu próprio ministério. Tarsis era um lugar sem riscos, sem maiores preocupações, enquanto que Nínive representava uma ameaça ao seu futuro, à sua própria vida física. Era um lugar perigoso, de gente pecadora, que não ouviria a sua mensagem. Quando eu comecei o meu ministério, terminei o Instituto Bíblico, e quando eu voltei para minha terra, eu voltei cheio de vontade, mas cheio de sonhos. 20 anos de idade, se eu vou, por tudo que eu tenho, vou ser um grande pastor um dia, vou ser um grande evangelista, e tal. Quando a convenção viu que eu tinha isto, a vontade de servir a Deus, eles nem sabiam que estavam sendo usados por Deus, porque Deus estava querendo me ensinar algumas coisas que eu precisava aprender. Aí me mandaram para trabalhar numa cidade onde o meu papel era trabalhar na roça. Então, os meus primeiros tempos foi debaixo de luz de lampião, andando a cavalo, de bicicleta,
de carroça, todos os meios possíveis, grupinho sempre pequeno, sempre enfumaçado pela fumacinha daquelas luzes. E eu às vezes me perguntava, por que Deus faz isso comigo? Eu me preparei, eu estudei teologia, estudei homilética, eu tenho pregações prontas, feitas, para pregar nas grandes igrejas. E Deus estava mostrando para mim que eu precisava aprender o caminho do deserto, o caminho das dificuldades materiais, ganhando meio salário mínimo. A convenção disse, você vai ser consagrado, mas tem que se casar dentro de 6 meses. Ainda bem que eu tinha noiva. E me casei dentro de 6 meses. E quando eu fui me casar, me desculpem, o meu pastor não me deu nenhuma oferta para eu ir até buscar minha noiva, que ficava a mais de 2.000 quilômetros de distância. Ficava no norte do Rio de Janeiro, a filha de um pastor. Mas Deus cuidou de mim, ganhou uma ofertinha aqui, ganhou outra ofertinha lá. Quando eu cheguei lá para casar, com a roupa do corpo, eu não tinha dinheiro para voltar. Mas Deus tocou no coração de uma irmã e disse, olha, eu não vou te dar um presente aí pesado, porque você não tem como fazer isso. Eu vou te dar uma oferta. E foi com a oferta que eu voltei. Minha lua de mel foi 3 dias dentro de um ônibus. 42 anos já se passaram, dia 3 de setembro. E sou um homem feliz com a minha esposa, que me é uma grande companheira. Era Deus trabalhando na minha vida. A Deus mostrando que o meu caminho não é o caminho da minha paixão, não é o caminho dos meus interesses próprios, mas é o caminho da sua vontade. E quando nós obedecemos à vontade de Deus, Ele nos honra, Ele nos abençoa. E eu me sinto um homem honrado e abençoado, não mais digno de que quem quer que seja, mas me sinto um homem abençoado pelo Senhor, porque eu passei por aquele caminho. Mas se eu tivesse tomado uma decisão de tomar a contramão da vontade de Deus, a minha vida não seria a mesma coisa. Vejam só, irmãos. Na cabeça do profeta Jonas, Nínive lhe parecia algo completamente impróprio, contraproducente. Parecia um lugar que o deixaria entediado, deprimido. O que é que eu vou fazer nesse lugar? Não há nada para me fazer lá naquele lugar. Esse povo não vai ouvir a minha voz. Entretanto, na mente de Deus, Nínive era o lugar onde Deus queria usar o seu servo. Fique no lugar que Deus quer que você fique. Vá para o lugar onde Deus quer que você vá, porque é ali que Ele vai lhe abençoar. Ele vai dignificar o seu ministério, vai dignificar a sua vida espiritual. Aleluia, aleluia. Mas na mente de Jonas, Nínive não tinha qualquer encanto. O povo era rude, a violência das suas instituições era percebida. Havia falta de princípios morais. Era o inverso de tudo aquilo que a cidade de Tarsis tinha. Tarsis é típico do mundo moderno, com os seus encantos, com o seu glamour, com as suas ofertas. O caminho de Nínive era o caminho pelo qual Deus queria que Jonas entrasse, porque era o caminho da sua vontade. Nós sempre tendemos a seguir o caminho que nos parece ser o melhor. E o caminho que nos parece melhor é sempre Tarsis. Esse é o caminho da satisfação do nosso ego. A fantasia do nosso próprio caminho. Tem a sedução de fazermos aquilo que quisermos. Tem a sedução do autocontrole. Eu faço o que quero, eu mando na minha vida. Mas que nesta noite
o Espírito de Deus aqui possa colocá-lo na mão certa, na mão da vontade de Deus, para que você seja feliz e tenha sucesso em fazer a vontade plena do Senhor na sua vida. Outra verdade: na contramão de Deus perde-se o senso de autocrítica. O senso de autocrítica. Na realidade, Jonas parece que ter perdido o senso de autocrítica e ficou dominado por aquilo que nós chamamos de, não é uma palavra muito típica, mas eu chamo de hubris espiritual. Sabe o que é hubris espiritual? A palavra hubris, ela é pouco usada no vocabulário cotidiano, mas é a palavra que melhor se ajeita aqui dentro desse contexto da mensagem, porque o seu significado aclara o que estava acontecendo no coração de Jonas. Na etimologia da palavra hubris, essa palavra significava tudo aquilo que passa da medida. Ela dá a ideia de orgulho, de insolência, de arrogância, de autoconfiança excessiva, e era exatamente o que estava dominando o coração de Jonas. Eu faço o que quero, insolentemente eu tomo minhas próprias decisões, eu vou para onde bem entender. Era assim que ele imaginava. A função de profeta tornou Jonas um homem insolente, arrogante, porque ele imaginava que tinha o direito de fazer o que quisesse. Irmãos queridos, nós desenvolvemos atitudes às vezes desmedidas, quando nos deixamos dominar pelo orgulho, pela arrogância, pela insensibilidade para com as pessoas e para com a vontade de Deus na nossa vida. Jonas havia desenvolvido uma antipatia pelo povo de Nínive, e ele chegou a declarar uma coisa absurda. Ele chegou a declarar que um ninivita não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Por que Deus teria que se preocupar com esse povo e com essa gente? Com esta visão negativa, Jonas achava que aquele povo era incapaz de merecer o amor de Deus. Ele desenvolveu um sentimento de rejeição à vontade de Deus tão forte, e de rejeição à cidade de Nínive, que não cabia no seu coração a misericórdia e o amor de Deus por aquele povo. Considerando esse sentimento no plano pessoal, é mais ou menos o que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu me olho no espelho do meu próprio ego e digo a Deus que prefiro fazer o que eu acho ser melhor para a minha vida. Por isso, eu posso rejeitar o projeto de Deus. E é nesse estágio de desobediência e de rejeição ao controle de Deus que Deus entra em ação para resgatar o seu controle sobre nós e para nos mostrar quão limitados nós somos para entender as coisas espirituais. É o próprio Deus que entra em ação para promover as mudanças necessárias, para desfazer as dificuldades da nossa mente, para abrir os nossos olhos, a fim de vermos e percebermos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa própria vontade. Agora deixa eu dizer isso para vocês. Na tentativa de fugir de Deus, Jonas desceu a níveis baixíssimos na sua autoestima. Por quê? Ao invés dele vislumbrar a vida da proa do navio para o infinito, para o céu maravilhoso que Deus criou, ele preferiu descer aos porões escuros daquele navio. Quantos de nós têm perdido o senso de autocrítica e acabam se expondo a experiências amargas de frustrações e de humilhações? É o que aconteceu com esse homem. Na contramão, ele perdeu também um sentido de perigo. Olha o que diz a Bíblia.
Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quando Jonas subiu para o navio, ele estava convicto de que ele poderia ficar na proa, porque ele estava fazendo o que bem entendia. Mas a consciência pesada o levou para o porão do navio. Entretanto, perturbado pela sensação de fuga, Jonas saiu da proa, desceu para o porão do navio, porque imaginou que lá embaixo nada o perturbaria, nada o afetaria. Irmãos queridos, há uma distinção entre a proa e o porão de um navio. Na proa, o ambiente é livre, é infinito. Todos queremos viajar na proa, ao ar livre. No porão, o lugar é escuro e é depressivo. Ninguém, senão os que fogem de alguma coisa, procurariam um porão fétido de um navio para viajar. Os vitoriosos, os que fazem a vontade de Deus, os que não temem olhar a face de Deus, eles andam na proa. Somente os fracassados, os desobedientes, os rebeldes é que procuram os porões. Por quê? Porque o porão pressupõe um lugar de escuridão, de angústia, de depressão, lugar de viver eternamente com o coração apertado. Só vai para lá quem é rebelde, só vai para lá quem é fracassado, só vai para lá quem passa a vida reclamando de todas as coisas. A fuga da presença de Deus, irmãos, não evita a sua visão, não evita o que Deus possa ver todas as coisas, uma vez que não há trevas que ofusquem a visão de Deus. Deus nos vê até mesmo no mais escuro. Não há descanso, nem sono tranquilo para os que descem aos porões da vida. Os que tentam esconder-se de Deus e procuram abrigo nos porões de suas almas, sempre acabam em depressão. O ato de descer para o porão implica em descer para dentro da sua própria alma. Quantos de nós, quem sabe estão me ouvindo aqui, se fecham, se enclausuram em mágoas e angústias? Quantos de nós? Jonas preferiu dormir o sono da displicência, da fuga da voz de sua consciência. As consequências da fuga da vontade de Deus sempre produzem amargura, angústia, frustração e auto-engano. Porém, nós aprendemos também uma coisa, que Deus toma as nossas tragédias pessoais para possibilitar a demonstração do seu grande amor e da sua misericórdia, porque a despeito de tudo isto, Deus não esqueceu de Jonas e nem tampouco o abandonou lá no fundo daquele porão. A despeito do desvelo e da atitude rebelde de Jonas, Deus tinha um plano do qual o Senhor não prescindiria da voz profética daquele homem. Deus precisava de Jonas para aquela missão. Quando uma pessoa que conhece a Deus rejeita a sua vontade, ele perde o senso de perigo e ele se expõe ainda a perigos muito maiores. Eu creio pelo Espírito Santo que eu estou profetizando para pessoas aqui. Eu creio pelo Espírito Santo e digo com muita responsabilidade e temor de Deus que eu estou profetizando para obreiros aqui. Pessoas que hoje precisam tomar um rumo diferente em suas vidas, ou eles vão acabar em fracasso e frustração total. Deixa eu dizer isso para vocês para terminar a minha mensagem. Quando entramos na contramão de Deus, nós nos sujeitamos às tempestades imprevisíveis. Diz a Bíblia que o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava para quebrar-se ao meio. É isso que a Bíblia diz lá em Jonas, no versículo 4. Dentro daquele navio para Tarsis, Jonas teve a sensação de estar no comando da sua própria vida. Mas quando o navio começou a balançar para um lado e para outro, nem ele podia dormir e nem ninguém que estava lá. Quando o encontraram, disse: o que é que você está fazendo aqui? Você não se preocupa? Você não ora ao seu Deus? O que é que você está fazendo? Então Jonas tomou consciência da sua situação. E quando tomou consciência da sua situação, ele descobriu uma coisa tremenda. Ele descobriu de que ele não podia mais fugir do plano de Deus. E eu quero terminar dizendo a vocês isto. O ventre do grande peixe que Deus direcionou para perto daquele navio, naquele mar em tempestade, foi o caminho inevitável da mão de Deus para Jonas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a mensagem? Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Tem gente que só entra na mão na marra. Tem gente que só entra na mão de Deus. Se Deus o tomar pelo gogó assim, é aqui, ó. Eu preciso de ti. Tu és teimoso, tu és rebelde, mas eu preciso da tua voz. Eu preciso da tua mensagem. Eu preciso do teu trabalho. Porque Deus, independente das nossas fraquezas, independente da nossa rebeldia, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos esquece, Ele nunca nos deixa à mercê da própria sorte, mas Ele interfere na nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ama acima de todas as coisas. Jonas entrou no caminho da mão de Deus, quando descobriu que era inevitável ser lançado no mar. E ele disse: olha, a culpa de tudo isso sou eu. Me amarrem e me joguem no mar. E quando me jogarem no mar, a tempestade vai passar. Se entregou na mão dos marinheiros e permitiu que acontecesse. Nem ele podia imaginar o que haveria de acontecer. Para aqueles marinheiros, era mais um que o mar haveria de tragar e fazê-lo desaparecer. Mas quando o jogaram lá no mar, o grande peixe abriu seu bocão e o engoliu. E ele entrou contra sua própria vontade no caminho perfeito da vontade de Deus. O ventre do peixe é um lugar de confinamento. Era um lugar apertado e restrito. Jonas não pôde evitar a interferência divina no seu caminho de fuga. Aquele caminho findou num beco sem saída, que era o ventre daquele grande peixe. Aquele beco nada mais era que o ponto de confronto de Jonas com a própria vontade de Deus. O profeta não teve mais qualquer alternativa senão entregar-se nas mãos daqueles homens e permitir ser engolido pelo peixe que ele não imaginava. O ventre do peixe, irmãos, era o oposto de tudo que Jonas tinha almejado. O ventre do peixe era escuro, era úmido, era um lugar fétido, um lugar apertado, um lugar restrito. Por quê? Porque a via do caminho de Deus não era uma avenida larga e espaçosa como tinha em Tarsis. Nem foi um caminho aberto no meio do mar, como aconteceu com Israel para atravessá-lo. A mão do caminho de Deus conduziu Jonas a um lugar de confinamento, a um lugar de concentração. Era um lugar restrito, de restrições. Era um lugar de disciplina pessoal e de reflexão. Naquele lugar escuro e fétido, Jonas fora conduzido
para aprender a conhecer melhor a Deus e para alcançar a excelência do seu ministério. Mesmo que não compreendamos o caminho de Deus, às vezes, mas a Bíblia declara que o caminho de Deus é perfeito. Amém, irmãos? Você pode dizer para a pessoa do lado: o caminho de Deus é perfeito? Diga: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Aleluia. Mesmo que não entendamos. Mesmo que não entendamos. Sabe? Às vezes nós precisamos ser confinados por Deus para aprendermos a conhecer a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Jonas passou 3 dias, vivinho da Silva, no ventre daquele peixe, até ser vomitado, porque nem o peixe aguentou aquele rebelde dentro do seu ventre. Ele não dava para ser degustado e nem transformado ali em nutrientes, porque eu acho que o grande peixe mesmo entendeu que não tinha jeito, mas Deus permitiu que ele ficasse ali. Sabe por quê? No ventre do peixe, o fujão, o rebelde, aquele que não orou para perguntar a Deus qual era a sua vontade real, porque fugia dela, agora aprendeu a orar, aprendeu a refletir melhor sobre suas decisões, e lá dentro do ventre, ele aprendeu a lição de que nosso ego nos engana quando se está sob a égide da carne. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade está em compreender e fazer a vontade de Deus. A espiritualidade de cada um de nós cristãos requer muitas vezes desenvolvimento e aprendizado no confinamento do ventre do grande peixe. O ventre do peixe tem sido o lugar de aprendizado de muito obreiro, de muito crente, de muita gente, porque Deus ama tanto aquela pessoa, precisa tanto daquele irmão e daquela irmã, que só tem um jeito dele aprender a lição, é parar num lugar de confinamento, de dureza, de escuridão, de depressão, lugar difícil. É ali que se aprende a orar, é ali que se aprende a clamar pela misericórdia de Deus. 3 dias no ventre do peixe. Lá fora depois, ele diz: do ventre do inferno, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa? Deus revelou a Jonas a imutabilidade do caráter de Deus, do seu próprio caráter. Em terra, Jonas mais uma vez ouviu a voz de Deus, foi à grande cidade de Nínive, pregou o juízo de Deus contra aquela cidade. No capítulo 4, Jonas ainda estava um pouquinho teimoso, porque ele era bem teimoso, bem rebeldinho, com as suas ideias acerca do juízo divino, mas ele teve uma tremenda de uma surpresa. Sabem por quê? Ele até irritou-se com Deus, porque quando ele pregou o juízo, ele esperava que fogo do céu caísse sobre a cidade de Nínive, queimasse todo mundo e destruísse, e aconteceu ao contrário. O rei, sua gente, os seus aliados se converteram ao Senhor e proclamaram a soberania de Deus. Quando nós aprendemos a obedecer à vontade de Deus, Ele confirma a nossa vida com a sua bênção e com a sua graça. Deus, é a última frase que eu vou dizer. Deus não se deixa medir pelos nossos conceitos de justiça, porque Ele é Deus piedoso para perdoar os pecados de quem os confessa e de quem se arrepende de tê-los praticados. Amém, irmãos? A grande lição dessa mensagem tem como ponto referencial as atitudes humanas de um homem temente a Deus, mas incapaz de entender o coração de Deus. E eu hoje estou aqui para desafiar
Aqueles que têm coragem. Aqueles que têm coragem de sair do seu lugar e dizer: eu preciso acertar as minhas contas com Deus. Eu preciso sair da contramão. Eu preciso sair de um estado de rebeldia contra a vontade de Deus. Eu preciso alcançar a vitória de Deus na minha vida. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que foi tocado pelo Espírito Santo nessa mensagem. Quero que você, a igreja, por favor, queira ficar em pé. Se você foi tocado pelo Senhor, venha aqui na frente. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia do toque. Homens e mulheres que querem, na verdade, tomar uma decisão de mudança radical no seu comportamento perante o Senhor, e querem ter a bênção do Senhor, e querem alcançar o sucesso real. Então só tem um jeito: aceite a vontade de Deus na sua vida, e você será vitorioso em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aqui tem pessoas, e eu tenho certeza que tem mais gente, tem mais irmãos que estão relutando com uma decisão nas suas próprias vidas, que estão fugindo mais ou menos como aconteceu na minha vida. Até que Deus um dia me pegou de surpresa, para mostrar que não era como eu queria, mas como Ele queria. E eu estou aqui apenas como servo, para obedecer à vontade de Deus e para trazer essa mensagem. Aleluia. Eu quero, na verdade, nesta oração, eu quero pedir ao pastor da igreja, quero pedir ao pastor Moisés, para que ele faça essa oração. É uma oração de lágrimas, é uma oração de confissão, é uma oração que você deve fazer de abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. A qualquer irmão e irmã que não tenha, por razões suas, eu vou respeitar, não teve coragem, não está tendo coragem de chegar até aqui. Você não quer que as pessoas vejam você. Aí onde você está, pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Aí onde você está, você poderá se ajoelhar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais andar na contramão. Eu quero entrar na mão do Senhor na minha vida. Pastor Moisés. Aleluia. Nós iremos orar. Se alguém mais deseja vir à frente, nós aguardamos você. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que se encarrega de levar-nos a uma reflexão. E essa reflexão levar-nos a uma mudança de posição, de atitude, de posicionamento. Então que nesta noite, cada um com Deus tenha a sua reflexão, e que o Espírito Santo nos conduza para um quadro onde Deus venha dar a devida aprovação ao nosso caminhar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra foi ministrada, meu Deus. E eu sei que ela não voltará para trás vazia, sem antes atingir o propósito para o qual foi enviada. E eu sei que a Tua palavra, Pai, teve o endereço certo, que é o coração de cada um nesse lugar. E ao final desta ministração, Pai, cada um diante de Ti está refletindo, está avaliando, Pai, o seu caminhar, o seu caminhar, o seu caminhar, Pai. E cada um sabe, meu Deus, como está diante de Ti. E que nesta noite, Pai, meu Deus, que não sejamos um Jonas, Pai, que não venhamos andar na contramão, Pai, mas que nesta noite Tu venhas contemplar a cada um, e Tu sabes com exatidão o coração de cada um, Pai.
Tu sabes com precisão o caminhar de cada um, meu Pai. E que nesta noite haja um redirecionamento, Pai. Que haja, Pai, uma nova forma de viver perante Ti. Que haja, meu Deus, uma nova postura diante de Ti, meu Pai. Meu Deus, olha para cada um neste lugar. E que nesta noite, meu Deus, haja uma cura na vida de cada um de nós, ó Pai. Que haja um ajustamento, meu Deus. Jesus, cura emocionalmente, cura espiritualmente, Senhor, cura ministerialmente, cura psicologicamente, Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Pai, que nesta hora, Tu sabes, meu Deus, com total exatidão, a condição de cada um de nós, e Tu sabes o desejo de cada coração, e que esta noite, meu Deus, seja uma noite onde haja um marco, antes e depois desta mensagem, meu Pai, que haja nesta noite, meu Deus, uma mudança de posicionamento, meu Pai. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, oh Pai. Talvez alguém, meu Deus, esteja entrando no ventre do grande peixe, Pai. E ele está sentindo o seu drama, Pai. Está sentindo esse trauma. Mas que nesta noite Tu venhas ouvir o clamor de cada um. O grito de desespero de cada um, meu Pai. O clamor de cada um. Oh, Pai, Tu venhas livrar a cada um, Pai. E nós venhamos entender os Teus propósitos, os Teus desígnios, a Tua vontade, o Teu querer, porque o Teu caminho é perfeito, meu Pai. A Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, meu Pai. Oh Deus, ainda que aparentemente a Tua vontade nos faça chorar, ainda que a Tua vontade nos faça gemer, Pai, mas que nós entendamos e entramos pelo Teu caminho, que certamente amanhã sorriremos, amanhã nos alegraremos pela vitória, meu Pai. Olha para cada um nesse lugar, atende a cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.